crianças, tudo bem? Lembram de mim? Sou a professora Karen de Ensino Religioso e hoje nós vamos para a nossa quarta aula de Ensino Religioso para o quinto ano. Então, para a gente começar, lavou a sua mão? Então, lava a sua mão, pega o seu caderno, seu lápis, que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai primeiro lembrar um pouquinho da nossa aula passada. Lembra o que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente viu sobre alguns rios sagrados. Lembra que a gente viu como que nasceram as cataratas do Iguaçu? Que era um mito do povo Caingangue que mora ali naquela região? Então, a gente viu vários rios sagrados, que são sagrados para várias comunidades diferentes. Lembra disso? E a nossa tarefa? Lembra que a gente tinha que fazer uma tarefinha, que era montar um quadro com o porquê que os rios são importantes, como que os seres humanos atrapalham e o que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar isso? Então, pega lá o seu caderno e procura lá aonde você fez essa anotação. Eu espero um pouquinho para você procurar. Eu vou procurar aqui no meu também, que eu também fiz a anotação no meu caderno. Então, ó, da aula passada, ó, achei a minha anotação. Achou a sua? Então vamos lá começar? Eu coloquei aqui no slide para a gente ver melhor, então, como que eu fiz a minha anotação, porque no meu caderno ia ficar muito pequenininho para você ver. Vamos lá? Então, na aula passada a gente já tinha preenchido a primeira linha, lembra? Os rios são importantes porque são lugares sagrados. As pessoas atrapalham quando não respeitam a religião do outro. E eu posso ajudar ensinando que todas as religiões devem ser respeitadas. Esse a gente já tinha preenchido na aula passada. Agora a gente vai ver quais as outras coisas que eu coloquei. Lembrando que não tem problema se o seu ficou diferente. Nessa atividade não existe certo ou errado. Todo conhecimento que você tem é importante e fica bem legal anotar isso na nossa tabela. Então, se a sua ficou um pouquinho diferente da minha, não tem problema nenhum. Eu só vou mostrar para você como que eu fiz a minha. Se você não conseguiu fazer a sua, você pode aproveitar aqui o que eu escrevi. Se você fez a sua e ficou diferente, não precisa apagar. Eu tenho certeza que o que você escreveu é muito importante. Então, vamos ler? Os rios são importantes porque são a casa dos peixes. Então, além dos peixes, existem vários animais que moram nos rios. Por isso, eles são muito importantes. As pessoas atrapalham quando jogam esgoto no rio. Então, isso suja a água e, infelizmente, os peixes e os outros animais que vivem ali acabam morrendo. Como que eu posso ajudar? Contando para as pessoas que os rios são importantes. Então, é importante que quando a gente é criança, a gente não pode fazer muita coisa, a gente não tem como limpar um rio. Mas a gente pode contar para os adultos que a gente conhece da importância desses rios, que eles são sagrados, que eles são a casa dos peixes, para que eles também cuidem desses rios. E na última linha, os rios são importantes porque são uma fonte de vida. Então é de lá que vem a água não só para os animais que moram ali, mas a água que a gente usa na nossa casa, a água que as plantas usam, a água da chuva, que é a evaporação dos rios. Então eles são fonte de vida para toda a Terra, para todo o planeta. Todos os seres vivos precisam dos rios. Como que a gente atrapalha às vezes? Desperdiçando água. Então, quando a gente vai escovar o dente e deixa a torneira aberta, quando a gente demora muito no banho, quando a gente vai lavar a louça e deixa a torneira aberta enquanto está ensaboando a louça. Então, todos esses momentos de desperdício de água acabam atrapalhando. Como que eu posso ajudar? Economizando água lá na minha casa. Como que eu posso fazer isso? Fechando a torneira enquanto eu estou escovando meu dente, tomando um banho um pouquinho mais rápido, várias coisas que eu tenho certeza que você já aprendeu lá na aula de ciências. Então, lembrando que os rios eles são sagrados e eles são fonte de vida para todos os seres vivos do planeta.
Por isso, a gente também tem que cuidar, certo? Então, vamos retomar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A gente viu o mito de surgimento das cataratas do Iguaçu. Depois, a gente viu os rios sagrados. Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Será que só os rios são sagrados? Pensando na natureza, será que só os rios que são lugares ou elementos sagrados para diferentes culturas e diferentes religiões? Será que na natureza tem outra coisa, outro elemento que seja sagrado? Aí eu fui pesquisar um pouquinho e eu descobri que muitos elementos da natureza são considerados sagrados, dependendo da cultura, dependendo da religião, dependendo do lugar onde a gente está. Então, além dos rios, a gente tem vários outros elementos da natureza que são sagrados. E a gente vai descobrir um bem legal hoje. Então, vamos para a nossa viagem de hoje? Na nossa viagem de hoje, a gente vai para o continente africano. Quando a gente fala em África, é muito comum a gente falar a África, como se fosse uma coisa só. E na verdade não é. A África é um continente composto por muitos países. E cada um desses países tem uma cultura, uma língua e até uma expressão religiosa diferente. Por isso, é muito importante a gente tomar esse cuidado quando a gente vai falar da África, de pensar de qual parte da África que nós estamos falando, de qual país que nós estamos falando. E para a nossa aula de hoje, a gente vai ver um texto que está nesse livro, A Semente que Veio da África. Esse livro, ele traz várias histórias sobre várias questões lá da África. E o legal dele é que ele tem no comecinho da história o nome do país de onde vem essa história. Para a gente saber que não é uma história da África, é daquela comunidade, daquele país. E a história que nós vamos ler hoje é uma história da Costa do Marfim. Isso mesmo, Costa do Marfim é o nome desse lugar onde eles contam essa história. E o nome da história é A Árvore de Cabeça para Baixo. Então conta a história assim. Nos primórdios da vida, o Criador fez surgir tudo no mundo. Ele criou primeiro o baobá e só depois continuou a fazer tudo existir. Mas ao lado do baobá havia um charco. O Criador havia plantado o primogênito bem perto de uma região alagada. Sem vento, a superfície daquela água ficava lisa como se fosse um espelho. O baobá, então, se olhava naquele espelho de água. Ele se olhava e dizia insatisfeito: por que eu não sou como aquela outra árvore? Ora, achava que podia ter os cabelos mais floridos, as folhas talvez um pouco maiores. O baobá então resolveu se queixar para o Criador, que escutou por 2 horas as suas reclamações. Entre uma queixa e outra, o Criador comentava: você é uma árvore bonita, eu gosto muito de você. Me deixe ir, eu preciso continuar o meu trabalho. Mas o baobá mostrava outra planta e perguntava: por que as suas flores não eram cheirosas? E a sua casca parecia mais a pele enrugada de uma tartaruga. E o Criador insistia: me deixe ir, para mim você é perfeito. Foi o primeiro a ser criado e por isso tem o que há de melhor em toda a criação. Mas o baobá implorava: me melhore aqui e um pouco mais ali. O Criador precisava fazer os homens e os outros seres da África, então ele saía andando. E o baobá o seguia onde quer que ele fosse, andando para lá e para cá. E é por isso que essa árvore existe por todo o continente africano. O baobá não deixava o Criador dormir. Continuava e continuava e continuava, sempre a implorar melhorias.
justo a árvore que o Criador achava mais maravilhosa, pois não era parecida com nenhuma outra e ela nunca ficava satisfeita. Até que um dia o Criador foi ficando irritado, mas muito irritado, pois não tinha tempo para mais nada, ficou irado mesmo. E aí então se virou para o baobá e disse: não me amole mais, não encha mais a minha paciência. Pare de dizer que na sua vida falta isso e falta aquilo e cale-se agora. Foi então que o Criador agarrou o baobá, arrancou ele do chão e o plantou novamente. Só que dessa vez foi de ponta cabeça, para que ele ficasse com a boca calada. Isso explica por que a sua aparência é tão estranha. É como se as raízes ficassem em cima da copa. Parece uma árvore virada de ponta cabeça. Até hoje dizem que os galhos do baobá voltados para o alto parecem braços que continuam a se queixar e a implorar melhorias para o Criador. E o Criador, ao olhar para o baobá, enxerga toda a África. Então essa história que está nesse livro aqui, A Semente que Veio da África, conta pra gente por que o baobá tem aquela aparência, que ele é uma árvore que foi plantada de ponta cabeça. Mas você já viu um baobá? Sabe como que é essa árvore que parece estar de ponta cabeça? Então eu trouxe aqui pra gente duas fotos de dois baobás diferentes pra gente ver como que são então esses galhos que parecem raízes. Então esse é o baobá. A gente tem duas árvores aí com esses galhos que parecem, na verdade, raízes. É como se ele realmente estivesse de ponta cabeça. E o baobá, apesar de ele ter essa aparência esquisita, ele é uma árvore que dá frutos. Então essa é a fruta do baobá. Ele é uma árvore que dá frutos e ele tem essa aparência meio esquisita. Mas, mesmo assim, a gente pode encontrar o baobá em várias regiões da África. E ele é uma árvore muito importante, tanto para a questão religiosa quanto para o desenvolvimento local. E agora, pensando aqui, o baobá então é uma árvore especial, uma árvore sagrada. Será que existem outras árvores sagradas? Será que outras religiões têm alguma história sobre alguma árvore? Será que existem árvores sagradas em outras culturas? Vamos conhecer então algumas árvores sagradas de culturas diferentes? Então agora a gente vai ver várias árvores de várias culturas diferentes, para a gente ver um pouquinho sobre essas árvores especiais para diferentes culturas. Eu trouxe algumas anotações porque eu não consegui decorar tudo de todas as árvores. Então eu vou lendo para vocês as minhas anotações sobre essas árvores. Certo? Então, a gente vai ver lá. A primeira árvore é o carvalho dos celtas. Então, esse carvalho é uma árvore muito importante para os povos celtas. São povos que hoje a gente só tem descendentes, a gente não tem mais nenhum praticante da religião. E olha o tamanho dessa árvore. Era uma árvore muito grande. E ela representava então a força e a longevidade, porque acreditava-se que os carvalhos eram árvores que viviam muitos anos. Realmente, a gente tem carvalhos que são aí centenários. Então, ele representava essa longevidade e a força. A próxima árvore que a gente vai ver é uma árvore que ela não existe fisicamente. Não é uma árvore que você pode plantar. É a Yggdrasil. A Yggdrasil, ela era uma árvore sagrada dos povos nórdicos. Para você saber quem eram esses povos nórdicos, eu vou falar o nome de um personagem que eu tenho certeza que você conhece. O Thor. Então, o Thor é um dos deuses desses povos nórdicos. E a Yggdrasil era então a árvore da vida para esses povos. São povos que também hoje a gente só tem os descendentes, né? A gente não tem mais nenhuma comunidade que siga essa religião do Thor, do Odin.
mas era a religião desses povos, né? Você já deve ter visto aí em vários filmes, em várias séries, os vikings. Os vikings seguiam essa religião. E a Yggdrasil é essa árvore da vida. Ela também representa essa ligação entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Não existe como plantar essa árvore, ela é uma figura mitológica, né? Então a gente não tem uma foto da árvore para mostrar, mas tem esse desenho. É muito comum a gente ver esse desenho em várias tatuagens, camisetas, em várias bijuterias. É um desenho bem comum e muitas vezes a gente não sabe o que é esse desenho. Então, a Yggdrasil é essa árvore sagrada dos povos nórdicos. A próxima árvore que a gente vai ver é a da nossa história, que é o baobá. Ela é sagrada para vários povos do continente africano. E em cada um desses povos, ela vai adquirir, então, um significado diferente. Nessa foto que a gente tem nesse slide, dá para ver o tamanho do baobá perto das pessoas. Então, realmente, o baobá é uma árvore muito grande e muito importante. Tem várias histórias sobre os baobás. A outra árvore que a gente vai ver também é uma árvore que a gente não tem foto, que a gente não tem como plantar. Ela aparece na Bíblia e na Torá, que são os livros sagrados dos cristãos e dos judeus. A árvore da vida é aquela árvore que ficava lá no Jardim do Éden, que Deus falou que Adão e Eva não podiam comer o fruto daquela árvore e eles acabaram comendo. Em várias histórias, esse fruto é representado por uma maçã, mas a Bíblia não diz que fruta era essa. A Bíblia só fala que era o fruto do conhecimento. Então a gente não tem uma foto dessa árvore e não tem como saber qual era a espécie dessa árvore. Então essa árvore ela também aparece nesses textos religiosos, ela é uma árvore sagrada, fica lá no Jardim do Éden, mas a gente não tem como ver uma foto dessa árvore para saber como que ela realmente era. Fica só na nossa imaginação. A outra árvore sagrada que a gente tem aqui, ela é uma árvore diferente. Ela é a piteira. Ela era uma árvore sagrada dos povos astecas. E os xamãs astecas se alimentavam, então, dessa árvore. Dessa árvore eles faziam uma bebida que eles tomavam e eles comiam também essas folhas. Então ela é uma árvore muito sagrada para esses povos astecas. Para os povos colombianos, nós temos a virola. A virola, ela também é usada em alguns rituais. Só que o que é usado nesses rituais é o pozinho da casca. Então, com a casca da virola, eles fazem um pozinho que é usado em vários rituais importantes lá que acontecem na Colômbia. Outra árvore sagrada, essa a gente tem aqui em Curitiba. Até essa foto que eu trouxe para vocês é uma foto lá da Praça Tiradentes, que é a Iroko, que é um orixá. Então, essa árvore é um orixá muito importante para o candomblé. E a gente tem uma aqui na Praça Tiradentes. Aqui no Brasil, ela é também conhecida como gameleira ou como figueira branca. A gente tem várias aí pelo Brasil e aqui em Curitiba a gente tem na Praça Tiradentes algumas. Essa é a maior que a gente tem ali na praça. Então, quando a gente puder passear de novo e você passar pela Praça Tiradentes, dá uma olhadinha lá. Tem uma plaquinha lá do lado falando que ela é, então, uma representante dos povos africanos que ajudaram na construção da cidade de Curitiba. E ela também é sagrada, porque ela é um orixá do candomblé. A outra árvore que a gente tem é uma árvore que também aparece na Bíblia. É a oliveira. Além dela aparecer na Bíblia, lá na Bíblia fala do Monte das Oliveiras, onde Jesus estava. Essa árvore, ela é muito sagrada, porque do fruto dela, a azeitona, que se extrai o azeite, que é usado na cerimônia de unção. Então, algumas religiões que vêm aí do cristianismo, principalmente algumas igrejas evangélicas, fazem a unção com azeite. E o azeite, ele é extraído
dessa árvore, do frutinho dessa árvore, que é aquela azeitona que a gente costuma comer. Então, daquele fruto que vem então o azeite que é usado nessas cerimônias, nesses rituais de unção. A outra árvore que a gente tem, ela é sagrada para os orientais. E ela também não tem uma árvore que a gente pode tirar foto, mas ela tem esse símbolo. O nome dessa árvore é Wang ou Wang, dependendo de como você pronuncia. E você viu ali que ela tem 3 linhas horizontais e uma vertical? Ela representa a ligação entre o homem e a terra e o espírito. Então são esses 3 elementos que constituem então essa pessoa, esse homem. Por isso ela é muito sagrada. E a última árvore que a gente vai ver é a Samaúma. A Samaúma é uma árvore sagrada para os ticunas. Aqui na foto nem aparece ela inteira, só aparece um pedacinho do tronco dela. Tá vendo que tem uma pessoa ali do lado? Então você imagina o tamanho dessa árvore. Ela é uma árvore imensa e os ticunas acreditam que foi essa árvore que deu origem a tudo no mundo. Então foi a partir dessa árvore que tudo no planeta Terra foi criado. Por isso ela é uma árvore sagrada. Ela faz parte então dos mitos de criação dos povos ticunas. Puxa, quantas árvores, né? Muitas árvores sagradas, e isso que a gente só viu um pouquinho do que tem de árvore sagrada no mundo. O mundo tem inúmeras árvores que são consideradas sagradas para diferentes povos e por diferentes razões. A gente viu ali que algumas árvores são sagradas porque dela é extraído um elemento importante para um ritual, como é o caso da oliveira e da virola. Outra que servia de alimento, então, para os líderes religiosos, que é o caso da piteira. E outras que fazem parte do mito de criação ou desses elementos que ligam o ser humano com o mundo espiritual. Todas essas árvores são sagradas. E as que existem no planeta Terra, assim como toda a natureza, precisam ser preservadas. E é muito importante que a gente que sabe dessas coisas ajude nessa preservação, ajude a cuidar das árvores e das plantas como um todo, de toda a natureza, porque elas fazem parte da nossa vida e agora a gente viu que fazem parte também da religião, da nossa ou da de outra pessoa, não importa. O que importa é que todos nós devemos ajudar na preservação desses elementos, certo? Então agora a gente vai relembrar um pouquinho da história que a gente leu. A gente viu várias árvores sagradas, muitas, né? A história que a gente leu, ela fala sobre a criação do baobá, uma árvore sagrada, lá para aquele povo da Costa do Marfim. Nós vimos também que diferentes culturas e diferentes religiões possuem várias representações de árvores, ou árvores sagradas, ou árvores que fornecem um elemento sagrado para algum rito ou para alguma cerimônia, certo? Então vamos pensar agora, recapitular um pouquinho do que a gente viu nas aulas passadas, que a gente viu sobre os mitos de origem, os mitos de criação em todas as nossas aulas. Então vamos lembrar? Na aula 1, a gente viu um mito de criação dos deuses. Aquela história como nascem os deuses da Grécia, lembra? A gente viu como que nasceu uma deusa, que ela era muito forte. Então foi um mito de origem de uma deusa. Na aula 2, nós vimos um mito de origem de um país. Lembra que a gente viu o mito de origem do Japão? Como que esse país surgiu? Foi bem legal, né? Na terceira aula, a gente viu um mito de nascimento, um mito de origem de um rio. Então, como nasceu as cataratas do Iguaçu? Foi aquele mito caingangue que nós vimos na aula número 3. E na aula de hoje, nós vimos como nasce uma árvore, um mito de origem de uma árvore, que foi a história do baobá, lá da Costa do Marfim. Então, durante essas nossas 4 aulas,
nós vimos mitos de origem de diferentes povos, de diferentes culturas e de origem de diferentes elementos. Nós vimos os mitos de criação e aprendemos muito com eles. E vimos que muitas vezes um mito de origem, um mito de criação, lá do outro lado do mundo, tem relação com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E às vezes a gente nem sabe disso, a gente nem faz essas relações. Por isso que é muito legal a gente conhecer esses mitos, conhecer essas culturas, conhecer esses povos, para que a gente possa fazer essas relações e compreender um pouquinho melhor coisas do nosso dia a dia, coisas que aparecem lá no nosso cotidiano. Então agora eu vou convidar você a pegar o seu caderno, lembra lá o nosso caderno, onde a gente está anotando tudo. Pega o seu caderno, o seu lápis ou a sua caneta, o que você está usando para anotar, ou as suas folhas, para a gente poder, então, começar a nossa anotação da aula de hoje. Vamos lá? Então, para a nossa tarefa, você vai anotar lá no seu caderno uma história ou um mito de origem. Então, você vai pensar aí se você lembra de alguma história, se você conhece algum texto religioso, da religião que a sua família frequenta, ou se você lembra de algum que você aprendeu na escola, de algum que você viu em algum filme, alguma história que conte a origem de alguma coisa. Pode ser um mito de criação do mundo, pode ser de criação de um elemento específico. Se você não conhece nenhuma história, não tem problema. Você pode criar uma história. Então você pode inventar uma história que conte a origem de alguma coisa. E você vai anotar essa história no seu caderno. E na semana que vem a gente volta para ver então esses mitos, para ver essas histórias, esses textos aí que você escreveu no seu caderno.
Uma outra coisa, algumas professoras lá das escolas de vocês estão mandando para mim as fotos dos cadernos de vocês que os pais estão mandando para a escola. Eu tô ficando muito feliz. Então, se você terminou a sua atividade, você tem como mandar uma foto da sua atividade para sua professora, ou para o seu professor, manda a foto para eles que eles mandam para mim depois e eu fico muito feliz de receber essas fotos, combinado? Não precisa ser uma foto sua com o seu caderno, pode ser a foto só do seu caderno mesmo, da sua atividade ou de você assistindo a aula, não tem problema. Se você não tem como mandar uma foto para o seu professor, para a sua professora, também não tem problema, porque eu tenho certeza que tem muitas crianças aí fazendo essas atividades. Então, hoje nós fechamos com esse mito de origem do baobá as nossas histórias sobre mitos de criação, sobre mitos de origem. Na próxima aula, nós vamos falar sobre um outro conteúdo, que é bem legal. A gente vai começar na semana que vem a falar sobre tradição oral dentro das religiões. O que será que é tradição oral? O que será que essas duas palavrinhas querem dizer? Eu vou deixar você pensando nisso durante essa semana e na semana que vem a gente volta com uma nova história, uma nova viagem para a gente falar então sobre a tradição oral dentro das religiões. Fiquem bem, lavem as mãos, façam a nossa tarefa e a gente se encontra na semana que vem então para falar sobre tradição oral dentro das religiões, combinado? Até semana que vem!